A história começa em um quarto no Palácio Real, onde uma mãe chamada Origin está lendo uma história para a filha, Ellen. A história fala de um reino antigo chamado Tembal, onde as pessoas viviam felizes. Mas um dia, o reino foi invadido por monstros. O rei, então, convocou seu espírito mais poderoso para derrotá-los. Mesmo com a ajuda do espírito, o herói de Tembal não conseguiu acabar com todos os monstros e pediu ao espírito que liberasse todo o seu poder de uma vez. O espírito aceitou e eliminou todos os monstros com o poder, mas o ataque também feriu gravemente o nobre herói. Não querendo que o homem morresse, o espírito o levou para o reino dos espíritos, prometendo que um dia o traria de volta à vida. Mesmo com a promessa do espírito, o herói nunca mais voltou, mesmo com o povo o esperando. Anos depois, Ellen está nos braços do pai enquanto ouve outra mulher terminando de contar a mesma história para o filho dela. Quando o garoto pergunta à mãe o que aconteceu com o herói, Ellen diz que ele já voltou, mas o pai dela, Robbel, manda a filha ficar em silêncio. Enquanto pede uns kebabs, Ellen pergunta ao pai quando eles vão voltar para casa e ele responde que não é fácil. Robbel pega os kebabs e sai, mas um homem reconhece o seu rosto e o chama. De repente, toda a multidão começa a murmurar e Robbel foge para se proteger. Alguns homens o perseguem e ele corre para um beco escuro. O beco não tem saída, mas os homens não conseguem alcançá-lo. Ambos ficam felizes por ver Robbel novamente, mas ele se teletransporta, deixando-os em choque. Enquanto isso, Robbel aparece embaixo de uma ponte. Ellen pergunta a ele por que está evitando todo mundo. Ele começa a chorar e diz que, enquanto estava desaparecido, as pessoas o transformaram em um herói e agora ele não quer lidar com tanta atenção. Ao vê-lo chorar como uma criança, ele começa no mito popular de que ele ficou em coma por alguns anos depois que o espírito o levou. Na realidade, a mãe de Origin ajudou Robbel a se recuperar totalmente e os dois se apaixonaram. Depois de se casar com Origin, Robbel também se tornou meio espírito, mas não conseguia controlar seus poderes. Ele treinou por alguns anos para dominá-los antes de voltar ao mundo com Ellen. Ela explica que, apesar de ser filha de Ellen, na verdade ela era uma cientista japonesa que reencarnou no corpo de Ellen. Como cientista, ela costumava fazer experimentos com elementos o tempo todo na esperança de criar algo novo, mas de alguma forma reencarnou neste mundo como Ellen. Agora, Ellen também treina com o pai para controlar seus poderes mágicos. Enquanto o observa, seu pai reclama que todos vão fazer um escândalo por causa de suas habilidades de teletransporte. Ela diz a ele para apenas cumprimentar a todos e acabar com as dúvidas, mas Robbel tem muito medo de enfrentá-los. De repente, o antigo guarda-costas de Robbel, chamado Alberto, os encontra debaixo da ponte. Robbel tenta fugir, mas ele o detém. Ellen pergunta a Robbel quem é Alberto, enquanto ele observa, surpreso, como Robbel começa a se gabar de sua adorável filha na frente dele. Quando Robbel continua elogiando Helen, Alberto admite que ela é fofa antes de ir direto ao ponto. Ele diz a Robbel que toda sua família, a casa do Duque Van Have, está ansiosamente esperando por seu retorno. Robbel se surpreende com o título de Duque, então Alberto explica que, depois de derrotar todos os monstros, o reino concedeu um título nobre à sua família. Quando Alberto revela que o irmão mais novo de Robbel, Suabel, é quem atualmente lidera a família, Robbel responde que eles não precisam dele. Alberto implora para que ele volte, dizendo que a esposa de Suabel, chamada Ageli, está causando alguns problemas. Esse nome choca Robbel e Alberto revela que a família real ordenou que Suabel se casasse com ela, então ele não pôde recusar. Depois que Robbel se nega firmemente a encontrar Angeli, Alberto desiste. Então Ellen se vira e lembra ao pai que, independentemente das circunstâncias, todos estão preocupados com ele, agindo decepcionada porque ele está desvalorizando sua família. Ellen diz que o odeia e Robbel rapidamente começa a implorar por perdão. Na frente de Alberto, Robbel promete a Ellen que voltará para casa se ela parar de odiá-lo. Uma vez que ela aceita, todos entram em uma carruagem para voltar para casa. Ellen pergunta a Alberto sobre Ageli e ele revela que é a segunda princesa de Timbal e a ex-noiva de seu pai. Ageli era uma mulher grosseira que agia como se estivesse fazendo um favor ao se casar com ele e rompeu o engajamento porque pensou que ele morreria contra os monstros. Depois que Suabel se tornou duque, Ageli se sentiu atraída por seu status e enviou uma ordem para se casar com ele em seu lugar. Chateado porque Robbel os deixou sozinhos durante todo esse tempo, Alberto pergunta o que ele estava fazendo no reino espiritual. Robbel percebe que Alberto quer que ele expulse Ageli e ele confirma, explicando que ela levou a família à falência por gastar dinheiro sem controle. No entanto, antes de voltar para casa, Robbel decide ir primeiro a uma igreja. Ao entrar na igreja, o sacerdote se surpreende ao vê-lo de volta e Robbel pede a ele para organizar uma cerimônia de casamento. O sacerdote aceita, mas pergunta se ele quer se casar na capital do reino. Como Robbel diz que precisa com urgência, o sacerdote começa a preparar a cerimônia.
Ellen pergunta ao pai por que ele está com tanta pressa de se casar no mundo humano, e ele responde que não quer que Angeli o incomode. Assim que tudo está pronto, o sacerdote pergunta a Robel sobre sua esposa e ele a chama do reino espiritual. Ao ouvir seu chamado, um portal se abre e Origin salta diretamente para os braços do marido. Robel se desculpa pelo casamento simples, mas ela fica feliz por poder se casar novamente no mundo humano. Enquanto Ellen fica feliz por ver seus pais, Alberto e o sacerdote ficam surpresos. Robel explica que sua esposa é um espírito, então ele se tornou meio espírito para poder se casar com ela. Origin cumprimenta Alberto, que finalmente se lembra de tê-la visto no campo de batalha. Com tudo pronto, o sacerdote pede ao casal para fazer seus votos de casamento e ambos aceitam. Depois de trocar os votos, eles assinam os documentos de casamento e Origin se inclina para beijar o marido. Ao ver os pais tão felizes, Ellen pede a eles para estenderem as mãos para uma celebração. Eles ficam confusos, mas fazem o que a filha pede. E Ellen começa a invocar o elemento platina. Com o platina, eles criam alianças de casamento para os pais e as colocam em seus dedos anelares. Ellen explica que o dedo anelar está relacionado ao coração, por isso simboliza uma conexão direta entre dois amantes. Em seguida, ela cria 2 lindos diamantes com o elemento carbono para coroar as alianças e deixar os pais com um presente de casamento incrível. Enquanto ambos os pais se sentem satisfeitos, Ellen finalmente cria uma chuva de pó de diamante para fechar a cerimônia. Os recém-casados se emocionam com o presente e de repente uma luz atravessa a igreja enquanto as deusas daquele mundo, Valil, lhes oferecem suas bênçãos. Com a aprovação dos 2 espíritos, o sacerdote confirma oficialmente o casamento e Ellen fica feliz por poder manipular todos os elementos com sua habilidade especial. Ao vê-la realizar milagres, Alberto fica ainda mais surpreso com a misteriosa filha de Robel. Antes de todos irem embora, ele entrega os diamantes restantes como presente ao sacerdote. Em seguida, ele corre até os pais e diz a Robel que ele parecia legal, o que o deixa orgulhoso. No entanto, seu sorriso estranho arruína o momento para Ellen, que começa a encarar o quieto Alberto. Ele rapidamente parabeniza os recém-casados pelo casamento. Robel aceita as felicitações antes de dizer a Origin para levar Ellen de volta ao reino espiritual. Para a confusão de Ellen, ele explica que Angeli pode se irritar com a presença dela. Robel diz à filha que pode vê-la através de um espelho mágico. Origin concorda. Enquanto Origin comenta que quer transformar Angeli em cinzas, Ellen se surpreende que seus pais odeiam tanto aquela mulher. Robel diz que Angeli é sua inimiga e também expressa sua preocupação de que a família real possa tentar arranjar um casamento para Ellen. Alberto acha isso estranho, já que Ellen é apenas uma criança, mas Robel diz que não quer arriscar, com o quão adorável sua filha é. Após terminar a explicação, Origin se despede do marido e ele caminha em direção à carruagem junto com Alberto. No entanto, Robel fica nervoso e começa a voltar para a mãe. Então Origin diz a ele para ser corajoso e terminar o que precisa fazer. Finalmente ele vai embora e elas entram juntas no reino espiritual para encontrar um espelho mágico e ver a aventura de Robel. Na carruagem, Alberto sente pena de Robel, sabendo quão tóxica Angeli é. Ele se lembra que Angeli basicamente obrigou a se casar com ela e continuou a tratá-lo como lixo depois. À medida que o comportamento de Angeli piorava, Robel se cansou dela, até que os monstros invadiram a cidade. Isso lhe deu a oportunidade de romper seu noivado com a desculpa de que ele poderia perder a vida. Mas Angeli ficou furiosa e o enviou para a linha de frente da batalha junto com o pai dele como punição. O pai dele perdeu a vida na luta e Origin levou Robel para o reino espiritual. Ao terminar de se lembrar, Alberto se surpreende com o quanto seu mestre mudou. Ele se pergunta se viver no reino espiritual ajudou Robel a recuperar a felicidade que perdeu após a invasão dos monstros. Apertando as mãos, Alberto pede desculpas a ele por não ter conseguido controlar Angeli. Robel sabe o quão irracional ela pode ser, então não culpa seu leal guarda pelo fracasso. Dizendo que ele também é responsável por tê-lo deixado sozinho, Robel diz para ele parar de se sentir tão culpado. Enquanto sua carruagem avança pela cidade, a família Van Have coloca bandeiras por toda parte para dar as boas-vindas ao seu herói. Ao ver as bandeiras, as pessoas começam a se reunir e a celebrar o retorno de Robel. Vendo todos festejarem, Robel sorri e logo a carruagem chega à mansão da família, onde uma multidão se reuniu. Quando os portões se abrem, a carruagem para na entrada da mansão. Robel e Alberto descem e o herói sai para cumprimentar a multidão. Ele diz a todos que está feliz por vê-los e as pessoas comemoram enquanto ele se vira para entrar.
Na porta da frente do prédio, Robel encontra o mordomo principal e todas as empregadas da família esperando por ele. Toda a equipe de serviço se curva para Robel, que agradece pela calorosa recepção. O mordomo o convida educadamente a entrar na casa, onde a voz animada de uma mulher é ouvida ao saber de seu retorno. De repente, uma mulher sai correndo do andar de cima e vê Robel parado no andar de baixo. Animada, ela imediatamente começa a correr em direção a ele, mas escorrega e cai da escada como um saco de batatas. O mordomo ignora silenciosamente a cena vergonhosa de sua senhora, enquanto Robel observa chocado. Ele se pergunta quem é aquela criatura tão gorda, e o mordomo revela que, na verdade, é a senhora Angeli. Enquanto isso, ela tenta abraçar Robel novamente, mas ele desvia, chocado com sua aparência estranha. Diante de seu comentário rude, o mordomo entra em pânico, mas Angeli o ignora e afirma que o pai dela a forçou a se casar com o irmão de Robel. Iludida com suas fantasias, ela garante que Robel finalmente voltou para se casar com ela, mas ele a rejeita friamente. Ao ver aquela mulher tentando se aproximar de seu marido, Origin fica furiosa no reino espiritual. Ellen lembra a mãe para não queimar o castelo, e ela se acalma com o aviso da filha. Origin informa a Ellen que aquela descarada é Angeli, e a menina concorda, sabendo que estão enfrentando o pior inimigo de seu pai. Jill, que estava presa, chamou a filha. Ao olhar para dentro, perguntou: quem é aquele homem estranho? Alguém logo disse que era Gadiel, o verdadeiro pai dela. Super animada, a menina correu para ele, mas tropeçou e caiu rolando pela escada. Quando Robel a viu, ficou encantado. Milban Crave, sua sobrinha, era doce e linda, igual à mãe. Mas Ruben olhou para ela com nojo. No mundo das fadas, ele não suportava a visão, e cheio de raiva começou a quebrar o castelo. A mãe o acalmou com muito esforço, dizendo que entendia a raiva dele e que se sentia igual por ter que só assistir. Enquanto isso, Gadiel se gabava da beleza da filha. Robel perguntou ao mordomo se ela era mesmo filha do irmão Abel. O homem, confuso, não soube o que responder. Nesse momento, Abel chegou chamando o irmão. Robel se espantou ao vê-lo. Ele era a cara do pai. Gadiel se aproximou chorando e Robel, emocionado, disse que ele tinha crescido muito e pediu desculpas por ter sumido por tanto tempo. O reencontro foi cortado quando Gadiel, a esposa, entrou furiosa, mandando Abel se divorciar dela na hora. Vendo a raiva da esposa, ele a confrontou, bravo. Como ela podia gastar todo o dinheiro da família com luxos, se o dinheiro era pro povo? Gadiel encarou friamente e lembrou que nasceu na realeza. Ela disse que não aceitaria nada menos porque seria uma ofensa à sua posição. Falou ainda que ele devia agradecer, pois ela fazia tudo pelo bem dele. Abel perdeu o controle, mas Robel o segurou, pedindo para ele não se humilhar na frente da família. Robel logo disse que precisavam conversar, e avisou que iria ao castelo na manhã seguinte, mandando Lauren enviar uma mensagem ao Departamento de Justiça. Lauren saiu correndo. Abel perguntou curioso por que o Departamento de Justiça estava envolvido. Robel respondeu calmamente que no dia seguinte o divórcio seria oficializado. Gadiel, a esposa, sorriu confiante, achando que Robel estava do lado dela. Os irmãos saíram, enquanto Origin olhava, horrorizada, o jeito cruel das duas mulheres. A sós, Gadiel, o irmão, pediu desculpas a Robel, dizendo que a esposa dele sempre fez o que quis por causa da fraqueza dele. Robel, no entanto, disse para ele não se culpar. Tudo seria resolvido no dia seguinte e as duas seriam expulsas. Gadiel então perguntou na dúvida se a garota também seria expulsa, confessando que nem sabia se ela era mesmo filha dele, pois no dia do casamento estava bêbado de tanto desespero. Robel percebeu que o irmão tinha caído numa armadilha. Gadiel, sem vergonha, confirmou que a menina não era filha dele. Robel pensou que talvez ela estivesse mentindo para se livrar da responsabilidade, mas isso podia até ajudar. Mesmo assim, avisou. Quando o divórcio fosse registrado, precisavam de um motivo. Ele recomendou que Abel ficasse quieto, pois Gadiel, a esposa, acabaria se entregando com as próprias mentiras. Gadiel, o irmão, concordou e agradeceu. Robel, porém, pediu desculpas, se sentindo culpado por ter deixado o irmão sozinho defendendo a honra da família por tantos anos, sacrificando a própria felicidade. Gadiel, o irmão, perguntou onde Robel estava estado. Robel contou que viveu no reino espiritual, onde se casou com alguém muito importante, Origin, a rainha dos espíritos.
Ele revelou que tiveram uma filha chamada Ellen. Em seguida, pediu ao mordomo Lauren para guardar esse segredo até o momento certo. Gadiel, o irmão, emocionado, confessou que também teve uma filha com a mulher que ama, mas precisava escondê-las. Rovel entendeu e o incentivou a trazê-las para casa assim que as bruxas saíssem. Gadiel hesitou. Sua amada não era da nobreza. Mesmo assim, Rovel afirmou que faria de tudo para que ficassem juntos, não importando o que a sociedade pensasse. Abel, cansado, pediu para o irmão assumir o comando da casa, dizendo que em 10 anos provou que não era capaz. Rovel recusou, explicando que agora era meio espírito e que o mundo humano devia ser liderado por humanos. Gadiel insistiu, dizendo que humanos e espíritos podiam viver juntos, implorando para que Rovel não o abandonasse de novo. Lauren se aproximou e contou a Rovel que seu mestre vivia sozinho desde a morte do pai, trabalhando sem parar pelo bem dos Bancrave. Rovel ficou pensando, em silêncio. Do outro lado do espelho lágico, sua esposa e filha o observavam. Elas decidiram ajudá-lo, se transportando para o mundo humano. Origin olhou para ele e perguntou por que ele ainda estava na dúvida. Ellen o repreendeu, dizendo que odiava pais que não valorizavam a própria família. As palavras dela tocaram o coração de Rovel. Então, Ellen se apresentou a todos. Lauren ficou encantado com a garotinha. Rovel, sem poder dizer não à esposa e à filha, prometeu que não sumiria mais e que seria assistente do irmão. Foi um momento de pura emoção. Lauren aproveitou para se apresentar à menina, dizendo ser o mordomo mais velho da família e pedindo para ela chamado de avô. Ellen o chamou de vovô e ele quase desmaiou de tanta alegria. Rovel reclamou que ela não era neta dele, mas Lauren se recusou a desistir. Ele esperou anos por aquele carinho. Mais tarde, Rovel aconselhou o irmão a responder no dia seguinte que não lembrado de ter tido uma filha com Agel. Afinal, era verdade. Depois, pediu para Origin acompanhá-lo à audiência. A rainha dos espíritos o abraçou forte, o que o deixou visivelmente sem graça. Ellen, achando graça, o chamou de pervertido culto. Ele, surpreso, perguntou onde ela aprendeu aquilo. A menina respondeu com orgulho que era uma aluna excelente, fazendo o pai rir e se encher de orgulho. Gadiel se perguntou se aquele homem era mesmo o irmão dele, pois jamais o tinha visto tão leve. Em seguida, percebeu que aquele era o verdadeiro Rovel, o irmão que tanto admirava, e ficou super feliz. Enquanto isso, em outro lugar, o rei foi avisado do retorno de Rovel. Os conselheiros perguntaram o que fazer com a princesa, já que o casamento com Abel estava arruinado e era difícil ela voltar para Rovel. O rei, preocupado, mandou chamar Gadiel, o príncipe, e explicou a situação. Gadiel, o príncipe, disse que já sabia e que, na verdade, era uma boa notícia. O problema, segundo ele, o rei duvidou que Rovel a perdoasse. Gadiel, o príncipe, lembrou o rei do antigo conselho, não dar o controle da casa a ela. Mas o rei na época ouviu outros conselheiros e agora sofria as consequências. Vanvi o alertou para não irritar Rovel, pois o poder dele era único e essencial, e do jeito que as coisas iam, só havia uma saída. Na manhã seguinte, Rovel foi ao castelo. O rei, nervoso, o recebeu agradecendo pelos serviços e perguntando o que ele queria. Rovel pediu apenas duas coisas: que a realeza não se metesse mais nos assuntos de sua família e que sua presença fosse aceita como parente no divórcio de Abel. Gadiel, o príncipe, entendeu na hora. Os Bancrave estavam prestes a romper os laços com a coroa. Rovel explicou, calmo, que embora fosse difícil, o pedido de separação veio da própria Gadiel, a esposa. O rei, surpreso, percebeu que isso podia ser visto como uma ofensa à família real e temeu que a briga piorasse. Os nobres reunidos olharam para Rovel e perguntaram por que Gadiel, a esposa, pediu o divórcio. Ele respondeu na boa que ela queria casar com outro homem. Hebzel, o príncipe, notou a cara de espanto do rei e decidiu falar no lugar dele. Ele concedeu a Rovel o que pediu, mas antes fez uma proposta com um tom calculado. Ellen, observando o homem, franziu a testa e perguntou à mãe: quem é aquele cara com o coração sombrio? Origin, direta, explicou que ele era o príncipe herdeiro, alguém que sempre teve preconceito contra o pai dela, mas não entendeu por que a filha chamou de vilão. Helen, firme, respondeu que era porque via a escuridão dentro dele, um homem baixo e frio.
Hebzel, o príncipe, se dirigiu a Rovel, dizendo que a família dele era vital para proteger o reino e pediu que ele emprestasse sua força, não em nome do rei, mas do povo. Rovel, sério, respondeu que não podia decidir sozinho, pois não era o chefe da família. Hebzel concordou, dizendo que nesse caso participaria da conversa e continuariam lá. Em seguida, agradeceu Rovel de novo pelos serviços e saiu do salão. Helen, curiosa, notou que Gadiel, a esposa, tinha uma energia escura e perguntou à mãe o que significava. Origin sorriu levemente e contou que, há muitas gerações, houve um rei parecido com Gadiel, obcecado pelo poder dos espíritos. Ele a invocou tentando controlá-los. Esse ato deixou os espíritos furiosos e a família real foi amaldiçoada. Desde então, eles fazem o Festival dos Espíritos todo ano, buscando o perdão que perderam. Mas com o tempo, os descendentes esqueceram o motivo da raiva espiritual, transformando o ritual em uma tradição vazia. Só uma pessoa questionou a hipocrisia, perguntando como esperavam o perdão dos espíritos com orações sem sinceridade. Era o pai de Ellen, alguém que desde criança pensava como os espíritos. Origin, lembrando, confessou que foi assim que se apaixonou por ele e o obrigou a assinar um contrato com ela. Helen, meio sem jeito, perguntou quantos anos ele tinha na época. Origin respondeu rindo que só 7. A menina regalou os olhos, achando que deviam chamar o FBI. O que fez a mãe rir baixinho. Enquanto isso, no mundo humano, o divórcio de Gadiel, a esposa, chegou ao fim. O júri, olhando as provas de Rovel, disse que a separação era desejada pelos dois, mas a pessoa que pediu oficialmente era Gadiel. Ela confirmou, orgulhosa, dizendo que se casaria de novo com o antigo noivo, que finalmente tinha voltado para buscá-la. O juiz, porém, explicou que o noivado já tinha sido cancelado. Gadiel, sem se importar, disse que não importava, pois Rovel tinha voltado para ela e para a filha. Ele interveio e explicou que isso era impossível. Ele passou 10 anos no reino espiritual e a Milben tem apenas 8. Além disso, ele declarou que a menina não era filha do Abel, algo confirmado pela própria Gadiel, na frente da família. Com base nisso, o juiz deu o divórcio. Ele disse que Gadiel quebrou seus votos com a traição e o uso errado do dinheiro da casa, rompendo o juramento de apoio. Ela, no entanto, se sentiu vitoriosa, achando que agora poderia casar com Rovel, mas o juiz continuou, informando que ela estava proibida de casar de novo. Gadiel entrou em pânico e exigiu saber por quê. De repente, um selo mágico se formou sobre seus pés. Correntes brilhantes a prenderam, deixando marcas em seu corpo. As pessoas se ajoelharam, reconhecendo aquilo como julgamento divino de Baal. O decreto era cruel. Gadiel jamais poderia se aproximar de outro homem. Desesperada, ela correu para Rovel pedindo ajuda, mas foi jogada para trás por uma barreira mágica. Ele, frio, a lembrou que agora ela estava proibida até de tocá-lo. Sem saída, Gadiel implorou socorro para o pai, que apenas balançou a cabeça, dizendo que nunca imaginou que ela faria uma vergonha pública tão grande, tão teimosa quanto Gadiel, o príncipe. A sessão acabou e a mulher caiu em desespero, tremendo sob os olhares do público. Origin, vendo tudo de longe, se perguntou por que o jovem príncipe ficou tão quieto, só assistindo. Logo a cena mudou. No castelo real, Rovel estava no quarto de Gadiel, o príncipe, perguntando se o plano deu certo. Gadiel, o príncipe, satisfeito, confirmou. Disse que a irmã finalmente foi contida e que o pai seria forçado a assumir a responsabilidade, o que provavelmente o faria renunciar em breve. Rovel comentou que descobriu ter uma família e uma filha adorável, perguntando, irônico, se Gadiel, o príncipe, não gostaria de conhecer o próprio filho. O príncipe o encarou com desprezo, e Rovel, irritado, mandou-o parar de brincar. Lembrou que ele já tinha recebido a recompensa prometida pelo rei e o avisou para ficar longe da família Vanf. Rovel, Gadiel, o príncipe, apenas respondeu que pretendia se afastar por um tempo. Rovel o encarou e sugeriu que ele fizesse isso para sempre. Pouco depois, ele se teletransportou para casa, ainda irritado, e mandou Lauren chamar Alberto na hora. Ele ficou cara a cara com Rovel, que falava com uma mistura de firmeza e preocupação. Rovel disse que, embora acreditasse que Alberto estava fazendo melhor pela família, precisava alertá-lo para não se aproveitar das fraquezas alheias. Além disso, informou que ele não faria mais parte do serviço do Sr. Abel, e seu trabalho estava suspenso. Alberto entendeu a situação, acenou em reconhecimento e se despediu de Rovel, que apenas demonstrava irritação com o comportamento do homem. Mais tarde, Rovel foi encontrar sua família. A mãe dele se levantou emocionada e ele rapidamente se desculpou por ter ficado tanto tempo fora, mesmo sabendo que ela já o esperava. Ela nunca tinha desejado que ele se casasse com aquela mulher, e mesmo quando ele partiu para a batalha, ela mencionou que talvez ele jamais voltasse. Rovel ficou surpreso com a capacidade da mãe de ler a situação. Ela então comentou que nunca imaginou que a mulher fosse se apegar ao irmão dele,
embora agora se sentisse feliz por ele ter se livrado dela. Enquanto isso, o Sr. Abel ordenou a Lauren que enviasse todos os pertences de Aguil para o castelo real, e perguntou se Alberto não a tinha visto. Lauren hesitou, sem saber o que responder. Mas Rovel explicou ao irmão que a mulher havia afastado Alberto de seu serviço e suspenso seu trabalho, alertando que ele falava demais e não era confiável. A mãe de Rovel pediu uma explicação, e ele contou que era casado com um espírito e tinha uma filha. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Mesmo assim, o príncipe Revissal havia solicitado que sua filha conhecesse o filho dele. A família real desconfiava de espíritos e evitava contato direto, mas aquele príncipe ousado estava tentando usar a filha de Rovel para quebrar uma maldição. Lauren percebeu que Alberto havia tentado usar Ellen como moeda de troca. Então perguntou irritado se ele queria se livrar dele, já que o velho não permitiria que ninguém chegasse perto de sua neta. Rovel respondeu que não era necessário, pois isso iria contra a vontade do pai deles, já que Alberto se sentia em dívida e poderia ter compartilhado informações em troca de alguma ajuda no caso de Aguil. Sua Bebel se desculpou, reconhecendo que tudo havia acontecido por causa de sua própria incompetência. Mas Rovel pediu para ela não se preocupar, pois, pelo menos, ela não precisaria mais esconder a família. Nesse momento, a mãe dele perguntou se ele não iria apresentá-las no mundo espiritual. Ellen perguntou à mãe se ela não estava com medo, já que estava prestes a conhecer a sogra. Origin respondeu que não havia motivo para temer. Se não gostasse dela, simplesmente nunca mais a veria. Ellen percebeu que esse comportamento era bem típico da mãe. Naquele instante, Rovel as chamou e todos apareceram. Ele apresentou a família à mãe, que ficou surpresa. Origin disse estar feliz em vê-la novamente, mencionando que, naquele mundo, era conhecida como a rainha original e mãe de todas as coisas. Se aquela sogra não gostasse de todos aqueles títulos, ela estaria definitivamente maluca. Ele também apresentou a neta, a primeira na linha de sucessão ao trono do reino espiritual. Além se apresentou formalmente à avó, que ficou encantada com a ternura da menina que herdaria o reino espiritual. Ela perguntou se poderia chamá-la de vó. Ellen se sentiu um pouco dividida, achando que era cedo demais para tanta intimidade, mas tentou agradá-la, e após algumas tentativas, finalmente disse vó, emocionando profundamente a idosa. Enquanto a abraçava, Lauren comentou que a neta era a coisa mais linda do mundo. Ellen, envergonhada, chamou Lauren de vovô. A mãe de Rovel perguntou se ele também era chamado assim pela neta, e ele confessou que se sentia mais jovem toda vez que ouvia o termo. Logo depois, a família se preparou para saborear uma sobremesa. Ellen estava encantada, mas se perguntou se a avó estava atestando e decidiu comer com muita delicadeza e elegância. A avó ficou surpresa e perguntou se havia etiqueta também no mundo espiritual. Origin explicou que, na verdade, espíritos não comem, então Rovel provavelmente a tinha ensinado. Mas Ellen respondeu que também não havia sido ele. Animada, a avó ofereceu mais um doce, mas Rovel interveio, avisando que se continuassem naquele ritmo, Ellen não iria querer comer mais nada, e isso entristeceria a filha dele. Mudando para um assunto mais sério, Suibol perguntou ao irmão se ele o ajudaria com a administração no futuro. Ele respondeu que sim, mas que não ajudaria a auditar os cavaleiros. Também alertou que Suibol não poderia ficar no mundo humano, visitando apenas periodicamente. A mãe dele perguntou o motivo, e Origin explicou que os poderes dela ficavam mais fortes quando estava naquele mundo, e que ficar por muito tempo poderia transformar o reino inteiro em uma floresta eterna. A sogra ficou surpresa e perguntou se Ellen também era um espírito das flores, mas Origin esclareceu que ela era um espírito elemental. Todos ficaram confusos. Então, Ellen explicou que quase tudo no mundo é feito de elementos, e que existem inúmeras formas de combiná-los. Para demonstrar, ela transformou um pedaço de carvão em um diamante, deixando todos maravilhados. Rovel revelou que nem mesmo ele compreendia totalmente os poderes da filha. Nu perguntou se ela podia criar minerais à vontade, e Ellen demonstrou, criando uma pilha de barras de ouro. A família ficou impressionada e imaginou todas as possibilidades que poderiam surgir com isso. A avó comentou que era imprudente exibir tanto poder, mas Rovel sugeriu que o diamante e o ouro fossem presentes para a avó e que o ouro poderia ser usado para ajudar a cidade, com algumas precauções. Suibol comentou que os poderes de Ellen eram incríveis, e Rovel enfatizou que era exatamente por isso que não queria que a família real os descobrisse. A mãe dele acrescentou que tudo aquilo permaneceria em segredo. O próximo desafio era justificar a origem de todo aquele ouro. Ellen perguntou se eles tinham uma mina, garantindo que tudo poderia ser explicado como vindo de lá.
A avó comentou que a menina era muito inteligente e revelou que de fato possuíam uma pequena mina. Ellen ficou animada, pois poderia garantir que essa mina produzisse mais, permitindo que todo o ouro fosse contabilizado. A família ficou surpresa, comentando que ela parecia quase uma adulta, algo explicado pelo fato de a babá dela ser reencarnada. Ela se ofereceu para ajudar na administração, mas Rovero interveio, dizendo que ela já estava exagerando. Pouco depois, Suibo informou aos servos que a Gil finalmente havia deixado a casa, então eles deveriam comemorar tanto a expulsão quanto o retorno do irmão. Sem perder tempo, organizaram um banquete e todos se divertiram muito. Enquanto isso, Alberto se encontrou com Ravissol e explicou que, infelizmente, não poderia mais se reportar a ele, pois Rovero o havia removido do serviço do mestre Suibo. Ravissol já esperava a notícia, afinal ele conhecia Rovero. No entanto, perguntou se Alberto já havia falado com a filha dele, pois se sim, tinha um último favor a pedir. Voltando ao banquete, Rovero e Origin se despediram, avisando que precisavam voltar para o mundo espiritual. A avó e Lauren lamentaram que eles fossem embora tão cedo, mas, sem perder tempo, perguntaram se Ellen poderia ficar. Rovero respondeu que sim, explicando que ela não tinha poderes para fazer uma floresta inteira brotar. Ele então se virou para a filha e perguntou se ela queria ficar. Percebendo que o pai só queria passar mais tempo com a mãe, Perico, o fruto fantástico, decidiu ficar e eles partiram rapidamente, sem demora. Enquanto isso, a avó, vendo que a rainha estava com muito sono, pediu para ela ir para a cama, prometendo que a acompanharia após o banho. Um pouco mais tarde, no quarto, Albert se aproximou silenciosamente e a acordou para entregar uma carta. Ao notar o selo, ela percebeu que vinha do príncipe, um convite pessoal. Ellen perguntou a Albert se ele odiava aquela casa, e ele, frustrado, respondeu que era impossível. Ela então o alertou que o pai estava muito bravo e, embora ele estivesse tentando ajudar a casa, a verdade é que o pai dela e os outros viam isso como interferência. Ellen explicou que ela e o pai eram meio espíritos, o que os tornava inestimáveis aos olhos da família real, mas, do ponto de vista dela, isso era perturbador. Ela deixou claro que se a família real não reconhecesse os próprios erros, o ciclo de maldições jamais terminaria. Eles haviam esquecido que foram eles que irritaram os espíritos, e a forma como fizeram isso se chamava arrogância. Aconselhou-o a cortar todos os laços com o príncipe, porque se o pai dela descobrisse o que estava acontecendo, as consequências seriam sérias, e mesmo que Albert fosse excomungado, o príncipe nada faria por ele. Assim, se ele realmente sentia gratidão pela casa, não deveria misturá-la com alianças perigosas. Albert pediu desculpas, enquanto Ellen o avisava que tinha absoluta certeza que o pai estava assistindo a tudo naquele exato momento. Albert ficou levemente irritado, cerrando os punhos em frustração, mas ela mandou que ele se acalmasse, garantindo que falaria com o pai para acalmar as coisas. Ele pediu que ela informasse ao príncipe que o pai ficaria furioso, mas ela se recusou a cumprir a tarefa. Queimou a carta e lhe desejou boa noite. No dia seguinte, durante o café da manhã, os avós estavam encantados. Nesse momento, o pai dela apareceu e perguntou se ela havia gostado do tempo passado com a mãe. Sem pensar, ela respondeu que sim, mas avisou que tinham algo para discutir. Ellen explicou que o tio Albert havia cortado os laços com o príncipe, então pediu que ele voltasse a trabalhar. Rovero a repreendeu, mas Ellen comentou que sabia perfeitamente que ele também tinha algo a dizer. Rovero ficou nervoso, enquanto a mãe, Isabella, que havia esquecido algo, perguntou o que ela queria dizer. Ellen revelou que o pai já sabia que o príncipe enviaria um mensageiro e que foi por isso que a tinha mantido ali de propósito. Isabella pediu uma explicação, mas Ellen disse que não havia muito o que explicar. Era simplesmente que o pai era super protetor. No entanto, ela deveria saber que o príncipe, agora ciente de sua existência, não pararia de incomodá-la. E embora ele soubesse perfeitamente que ela visto a situação, ela lembrou que Ellen havia queimado a carta sem sequer abri-la, sugerindo que falasse diretamente com Albert. Ao saírem do cômodo, Lauren comentou que a neta era realmente perspicaz e que certamente o pai deveria entender o significado de suas palavras. Rovero respondeu que ela sabia muito bem, já que havia queimado a carta antes de lê-la. Assim, não haveria como investigar os laços de Albert com o príncipe, e, como não havia provas, ele assumia a responsabilidade de proteger Albert. Lauren observou que ele era a cara do pai, e Rovero respondeu que o problema era exatamente esse homem. Enquanto isso, no Castelo Real,
Ravissol sorriu ao ouvir que a carta havia sido queimada sem ser lida. Albert se despediu, já que aquele era o seu último trabalho. Ravissol estava em êxtase, impressionado com a atitude da garotinha. Isso só aumentou sua obsessão por ela, e ele tinha certeza que precisava descobrir por que a família real não podia fazer contratos com espíritos, mas, do ponto de vista dela, isso era perturbador. Ela deixou claro que se a família real não reconhecesse os próprios erros, o ciclo de maldições jamais terminaria. Eles haviam esquecido que foram eles que irritaram os espíritos, e a forma como fizeram isso se chamava arrogância. Se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta parte 4. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. E assim a Rebobina se despede. Até a próxima!